Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo e amiga. Eu sou Memória Kulik. Siga-me nas plataformas digitais para partilharmos saber, partilharmos experiências. Tudo o que você sabe e o que nós sabemos serve para partilhar. Inscreva-se nos nossos canais para receber os nossos vídeos e vais recebê-los todos se você se inscrever. Faça isso porque você não se vai arrepender. Viva! Para falarmos desta questão que tem a ver com a tentativa da reforma da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, nós temos que buscar alguma história da religião, alguma história da religião, alguns aspectos que têm a ver com a história da religião, mas também outros aspectos que têm a ver com a sociologia das religiões. Em primeiro lugar, vão permitir que fale em 3 momentos, pelo menos, esses aspectos que me colocam para abordar. Primeiro, eu tenho que tentar buscar a própria igreja que terá formado a Igreja Universal do Reino de Deus. Estamos a falar historicamente da Igreja Católica. A Igreja Católica, não no sentido da Igreja Católica romana, mas no sentido da Igreja Católica Universal, já que a Igreja Universal é hoje o fruto também da Igreja Católica, no sentido universal. E veja que aqui a questão da Igreja Católica, que é universal, Edir Macedo busca o sinônimo de católico para fazer a sua igreja, e diz assim: sua igreja se chama Igreja Universal do Reino de Deus. Se católico significa, se o sinônimo de católico é universal, e Edir Macedo pega em universal para formar a sua igreja, há aqui uma grande profundidade que merece também alguma percepção. O que estamos aqui a querer dizer é que, no fundo, a Igreja Católica terá nascido de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus feito homem, segundo a própria Bíblia Sagrada. Apesar de Filho, Jesus Cristo é Deus, é o que nos diz a Sagrada Escritura. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E neste caso, Deus Filho é Jesus Cristo, que desceu à terra para salvar as pessoas. Assim, deste modo, num determinado momento, Jesus Cristo foi fazendo seus ensinamentos às pessoas, ao mundo, e chegou ao momento da sua morte, deixando para trás muitos discípulos e muitos seguidores. Estas pessoas continuaram com a sua doutrina, pelo que não é Jesus Cristo que formou a Igreja Católica, neste caso a Igreja Universal no sentido católico. São os discípulos de Jesus e aqueles que seguiram Jesus. Esses sim formaram a Igreja Católica. A Igreja Católica terá merecido, num determinado momento, por causa da sua expansão e da sua força, a confiança do rei da Itália para ser feita de igreja do Estado naquela altura. Já uma igreja já em expansão, com esta possibilidade de ser ainda a igreja do Estado, aumentou a sua força, criou mais crentes, as pessoas procuraram-na mais, e a igreja passou a ser muito mais forte do que era antes.
mas a Igreja Católica começou a criar dentro de si, sobretudo ao passar para a Igreja Católica Romana, começou a criar dentro de si vícios, começou a criar dentro de si tradições e culturas que começaram a ser criticáveis por parte de alguns, por parte de outros, por parte daqueles que eram de facto crentes da própria doutrina de Jesus Cristo. Não porque efetivamente talvez fosse anátemas o que a igreja foi construindo, porque ela tinha que encontrar uma maneira de num determinado contexto ser mais ativa, ser mais capaz de responder com os problemas. Logo, em determinadas alturas a igreja precisava de uma dinâmica, e a dinâmica precisava de tomar decisões, e estas decisões não estavam escritas na Bíblia. É claro que isto foi alterando um pouco alguns aspectos que eram de caráter bíblico para alguns de caráter contextual, como por exemplo quando a igreja decide pelo celibato. A igreja católica romana decide pelo celibato numa altura em que algumas pessoas encontram a incompatibilidade entre este pressuposto e a Bíblia, porque a Bíblia não defende o celibato em nenhum momento. O celibato significa que um padre não pode nem sequer ter, portanto, uma esposa e coabitar com a esposa e os filhos. Ou seja, ele tem que viver só para a palavra de Cristo, só para transmitir a palavra de Cristo. Não pode ter nada que atrapalhe a sua vida, que roube a sua atenção. Portanto, uma esposa e os filhos podiam roubar a atenção da pessoa que está, portanto, à frente da transmissão da palavra, e isto atrapalharia um pouquinho a dinâmica dela. Por isso, a Igreja Católica Romana decidiu pelo celibato. O celibato foi, então, uma das primeiras causas que veio a dividir a Igreja Católica. No século XI, acontece então a grande cisma do Oriente. A grande cisma do Oriente teria como objetivo provável de fazer alguma reforma na Igreja Católica para reconsiderar a possibilidade de os padres, por exemplo, se casarem à vontade e estar com a sua família. Mas a Igreja Católica Romana, no caso, foi perentória e não aceitou a proposta, pelo que a grande cisma do Oriente foi o pivô para a formação da Igreja Ortodoxa Grega. Depois desta cisma, em 1387 até mais ou menos 1417, a Igreja Católica Romana experimenta uma segunda crise. Esta crise se chamou Grande Cisma do Ocidente. Na Grande Cisma do Ocidente, e é por causa disso que terá levado vários anos, para além da reclamação de vários outros elementos de que nós não vamos entrar em pormenor neste particular, nesta exposição, aqui há a eleição de três papas. Três papas ficaram eleitos neste espaço de tempo. E imagine o que levaria à eleição de três papas quando só pode haver um papa por cada momento. Então eram problemas muito sérios que levaram vários anos para serem superados, até que se repusesse a normalidade da igreja católica, que era um único papa. Todas essas cismas não foram piores que o protestantismo. O protestantismo acontece no século XVI, liderado por Martinho Lutero.
Martinho Lutero ia, portanto, dando conta, sendo grande estudioso da Bíblia, sendo o padre que pretendia ser o mais justo possível, sendo o obreiro de Deus com alguma vontade de ver justiça na Igreja Católica Romana, que representava na altura, ele ficou muito aborrecido com os vários vícios, as várias tradições que se começaram a colocar na Igreja Católica. Uma delas, só para exemplificar, e aqui, já que os pormenores são praticamente o que queremos agora abordar, vamos falar aqui das indulgências. Martinho Lutero era completamente contra as indulgências. Martinho Lutero não via na Eucaristia o símbolo grande para a religiosidade cristã. Também não via a questão do purgatório que justificava as indulgências, nem tampouco via a necessidade da veneração à Virgem e também aos santos, como outros tantos que devíamos aqui citar, uma lista longa, como por exemplo o pecado original, a graça, a comunhão dos santos, entre outros. Martinho Lutero não via isto com bons olhos e por isso preferiu protestar. Na hora que ele mentalizou protestar, a intenção não era efetivamente de dividir o grupo, era de reformar a Igreja Católica Romana para continuar a ser a Igreja Católica Romana, só que com alterações, com algumas alterações. Martinho Lutero não conseguiu mudar, o que conseguiu fazer, o que conseguiu ter é uma divisão entre a Igreja Católica Romana e o seu grupo, que depois passou a ser a Igreja Protestante. A Igreja, durante este tempo, Martinho Lutero foi excomungado, fora também condenado à morte várias vezes, algumas seria morto em fogueira ardente, e assim teve o beneplácito da sua própria fé, da sua própria capacidade de argumentação, mas também do rei naquela altura. O que aconteceu aqui era que, no fim da tentativa da reforma, Martinho Lutero tinha formado uma igreja protestante que se foi dividindo. Hoje, a igreja protestante é a igreja com mais cisões ao nível de igrejas cristãs. Como vê, de novo a Igreja Católica se mantém completamente de pé. A Igreja evangélica, no caso, o movimento de igrejas evangélicas, que hoje são muitas, também se mantém completamente em pé, e já há esta tendência, igrejas evangélicas e também Igreja Católica. São muitas estas igrejas. Percebido isto, desde que a Igreja cristã foi criada até ao protestantismo, este protestantismo mesmo que, ao se dividir, foi até a Igreja Casa da Bênção. A Igreja Casa da Bênção, nós estamos a falar da Igreja Casa da Bênção porque foi a primeira igreja na qual Edir Macedo Bezerra, que nasceu em 1954, se filiou. Portanto, Edir Macedo Bezerra
a primeira igreja onde se filiou era esta denominação religiosa, que também é de caráter evangélico, de caráter protestante. Repetimos, a igreja Casa da Bênção. Edir Macedo se torna obreiro nesta igreja aos 21 anos. Ou seja, se ela nasce em 1954 e se torna obreiro aos 21 anos, então estamos a falar de mais ou menos 1975, mais ou menos por ali. Depois que Edir Macedo se torna obreiro, ele conhece e faz-se amigo de Carlos Macedo e Romildo Ribeiro Soares. Esses três vão formar a chamada, ou então, com a liderança de Edir Macedo, formam a Igreja Universal do Reino de Deus. Edir Macedo terá formado a Igreja Universal do Reino de Deus ali por volta de 1977. Se virmos que, se percebermos que ele se torna obreiro com 21 anos, fica na igreja como obreiro, fica na igreja Casa da Bênção 2 anos e depois sai desta igreja e forma a Igreja Universal do Reino de Deus. A sua liderança e também a sua cooperação com Carlos Macedo e R.R. Soares, Romildo Ribeiro Soares, azedam depois de algum tempo e Romildo Ribeiro Soares é expulso, ou seja, há alguma confusão, há algum mal-entendido, há alguma má interpretação da Igreja Universal do Reino de Deus por parte de Romildo Ribeiro Soares, o qual foram caminhando juntos na formação da Igreja Universal. E Romildo Ribeiro Soares é expulso da Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui começam os primeiros sinais de conflito interno na igreja que hoje nós podemos chamar de Igreja Evangélica Pentecostal. Aqui estamos a falar da Igreja Evangélica porque a Igreja Evangélica, a Igreja Universal do Reino de Deus tem alguns aspectos que lhe ligam à Igreja Universal, mas tem também outros aspectos que lhe ligam à igreja, a uma igreja pentecostal. Igrejas pentecostais têm como característica aceitar no poder de línguas, aceitar no poder daquilo que aconteceu no Pentecostes. Estamos apenas a querer encontrar um enquadramento de como foram algumas tentativas de reforma aqui na Igreja Universal. Portanto, em 1980, Romildo Ribeiro Soares, já expulso da Igreja Universal do Reino de Deus por Edir Macedo Bezerra, ali sim, este Romildo Ribeiro Soares funda esta denominação Internacional da Graça de Deus, e com ele estava Valdemir Santiago, que tempos mais tarde se desentende com o seu líder, R.R. Soares, e este também é expulso. O Valdemiro Santiago também é expulso da Igreja Internacional da Graça de Deus, que é filha da Igreja Universal do Reino de Deus. Valdemiro Santiago, depois de expulso, vai criar em 1998 a Igreja Mundial, também muito conhecida. E ele junta-se a Argnold Duke,
Arnold Duke, que por desentendimento dentro da própria Igreja Mundial, este Arnold funda 2 anos depois a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Portanto, como vê, a Igreja Universal do Reino de Deus não começou hoje a ter essas crispações. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um histórico muito forte na criação de igrejas pentecostais. Estamos a falar da própria Igreja Universal do Reino de Deus, da Internacional da Graça de Deus, da Igreja Mundial, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Todas essas igrejas, sendo filhas da Igreja Universal, têm a mesma característica. O que está a acontecer com estas igrejas é que uma gera a outra e elas todas são filhas da Igreja Universal do Reino de Deus. Agora a questão é, os pastores angolanos vão, diante desse histórico que nós apontamos, conseguir fazer reforma na Igreja Universal? Resposta simples e única: não vão conseguir. Os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, descontentes com a posição, com a política, com a doutrina, com a tradição, com a cultura da Igreja Universal do Reino de Deus, não vão conseguir fazer reforma na Igreja Universal. O que esses pastores vão fazer é, provavelmente, criar uma outra cisão, e esta cisão, não sei se vão chamar de Igreja Universal do Reino de Deus Reformada, será outra, ou vão encontrar um outro nome. Eles não vão conseguir, de maneira nenhuma, colocar as suas reformas dentro da Igreja Universal para a Igreja Universal mudar. Pelo que, primeiro, porque a Igreja Universal está já acostumada a este tipo de ambientes de cisões e também de ambientes de conflitos internos. Por outra, porque a Igreja Universal foi criada por alguém que ainda tem muitos, já é tradicional, tem muitos seguidores, tem discípulos, tem, portanto, uma fortuna enorme, para não falarmos de uma grande estabilidade. Pelo que a Igreja Universal do Reino de Deus não vai mudar a sua doutrina, não vai mudar o seu comportamento só porque os pastores angolanos querem. E nós não estamos a falar isso porque nós estamos do lado dos angolanos. Nós estamos a falar sobre isso porque estamos a olhar para aspectos de ciência que tem que ver com a história das religiões e também a sociologia das religiões, sobretudo. Devíamos olhar para outras coisas, mas aqui não vale a pena termos ilusão. Os pastores angolanos, se não concordam com as regras da Igreja Universal do Reino de Deus, eles têm alternativa. Criam a sua própria denominação e de se comportar conforme queiram. Vão me dizer assim: não, mas a Igreja Universal do Reino de Deus opta por alguns comportamentos que não são aceitos pela Constituição angolana, etc. Eu não quereria ir para outras igrejas conhecidas. Vamos pensar, por exemplo, na igreja dos Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová não participam na política. Os Testemunhas de Jeová não dão sangue às pessoas doentes. Certamente muita gente não concorda com eles, mas é uma crença. Quem tem alguma coisa a fazer contra eles? Ninguém.
É a mesma coisa. É desta forma que deve se entender a Igreja Universal. A Igreja Universal optou pela vasectomia dos seus obreiros, dos seus pastores. É uma opção da Igreja. E esta opção não começou em Angola. Esta opção terá começado existe provavelmente em todo o mundo, da mesma forma que a Igreja Católica optou, por exemplo, pelo não casamento dos padres. Vamos dizer, pelo celibato dos padres. Os padres não podem nem sequer se casar, nem sequer procurar mulher, nem sequer procurar uma namorada quando está ainda em seminário. Não podem fazer isso. Acaso há uma diferença entre o católico que diz que você não vai fazer filho, por isso não vai ter mulher, e a Igreja Universal do Reino de Deus, que optou por, como estamos numa igreja de prosperidade, que prega a prosperidade, e hoje a felicidade é estar com uma mulher, e é um símbolo de prosperidade, você ainda vai ter mulher, mas para não ter filhos, que são um outro encargo, você vai ter que fazer vasectomia. Não vejo grandes diferenças. Aqui estamos a olhar para o todo, não estamos a olhar para a parte, porque o que se está a fazer em Angola é uma análise muito parcial. Não estamos a fazer uma avaliação emotiva, uma avaliação pelo irmão, como o meu irmão é angolano, tenho que estar do lado dele. Não é assim que se avaliam, não é assim que se analisam as situações das igrejas. Quer avaliar, quer analisar a situação da igreja, você tem que ser honesto e, sobretudo, tem que fazer ciência como tal, sem aproximação de um ou de outro lado. Você aproxima-se para a ciência, analisa os fatos como eles vão, e tenta perceber os fatos, e não vale a pena. Mesmo, por exemplo, neste caso, como estamos a falar da possibilidade de estarmos a analisar a capacidade que os bispos e pastores da Igreja Universal têm de fazer reforma, e que já anulamos, já dissemos que não vai funcionar, nós pensamos que mesmo o Estado inteligente tem que estar atento, aos fatos, para que não aconteçam violências graves como aconteceram, por exemplo, no século XVI com a Igreja Católica. Ou seja, aqueles que levaram a Igreja Católica Romana a se irar contra o grupo reformista de Martinho Lutero, que levaram a muitas mortes, muitas destruições, etc. É disso que se deve estar atento. É isso que o governo angolano deve evitar. É sobre esse aspecto que a nossa polícia, a nossa justiça deve estar atento. Deve estar atenta a que não possa haver violências, não possa haver ânimos exaltados, não possa. O Estado angolano tem de fazer, tem de entrar num conflito como alguém que está simplesmente a acompanhar o problema e buscando elementos de conciliação, julgando aqueles que efetivamente precisam ser julgados porque houve uma violação corporal, porque houve uma intromissão em lugar não permitido, etc. O Estado angolano só pode fazer isso, não pode fazer de forma emotiva, estar do lado dos brasileiros ou estar do lado dos angolanos, porque se assim fizer, o Estado angolano será completamente infeliz. O Estado angolano já foi infeliz no sentido de lhe terem dado um documento que nem devia fazer sair no nosso Diário da República, que é de Angola. O governo angolano tem de ter cautelas com esse aspecto. É um aspecto que não é grave se for bem seguido. O Estado angolano vai se sair muito feliz, mas para isso tem de fazê-lo de forma imparcial. Repito, de forma imparcial, sem animosidade, sem xenofobias,
sem racismos e sem muita valorização de discursos que podem acontecer entre os contendores. O governo angolano tem que ser suficientemente inteligente. Tivemos dois momentos vergonhosos. O momento da publicação do documento no Diário da República e o momento do Parlamento se reunir por causa da Igreja Universal. Foram dois momentos vergonhosos que esperamos de facto que já não venham a acontecer, sobretudo protagonizados pelo governo angolano. Esses são alguns aspectos que nós tínhamos para partilhar com todos vocês em relação àquilo que é o conflito que se vive hoje entre a Igreja Universal do Reino de Deus e os pastores angolanos da Igreja Universal do Reino de Deus, ou seja, alguns pastores da Igreja Universal do Reino de Deus angolanos e outros pastores da mesma igreja brasileiros, como se tem estado a dizer. Mas aqui também dizer que, mesmo quando nós acompanhamos entre os pastores reformistas, os pastores que se intitulam reformistas, maior parte são angolanos, mas há um ou outro com características brasileiras que está naquele grupo. Assim como muitos angolanos estão no grupo dos pastores que estão a ser denominados brasileiros, pelo que eles estão completamente divididos. De um lado tem angolanos e do outro lado também tem angolanos. De um lado tem brasileiros e do outro lado também tem brasileiros. Mesmo que não seja de forma, digamos, representativa, os números não são grandes, nós temos que saber que no movimento reformista haverá sempre um ou outro brasileiro, tal como num movimento não reformista, no movimento da direita, o movimento tradicional, também haverá brasileiros. É por isso que apelamos primeiro à calma do Estado angolano em gerir este conflito. Este conflito pode ser bem gerido, mas as decisões não podem em momento algum ser do Estado angolano. O Estado angolano precisa de ser inteligente, capaz de mediar conflitos sem ser ele a protagonizar outras formas. Eu ouço vozes por ali, não, o Estado angolano devia se fazer como a Maná. O Estado como fez com a Maná, encerrar a igreja. É uma vergonha. O Estado angolano não tem que encerrar a Igreja Universal, porque a par de ele ser um grande uma igreja que movimenta recursos financeiros muito altos, esses recursos podem ser benéficos para Angola, como também podem ser benéficos para o Estado brasileiro. Agora, não, porque há a fuga de capitais, os pastores brasileiros estão a fazer algum tipo de crimes com o dinheiro conseguido. Também concordamos com isso, mas o Estado angolano precisa efetivamente de acionar elementos policiais para que nenhum angolano ou estrangeiro consiga fazer esta invasão de capitais de um país. Este problema não é da igreja, este problema também é da nossa justiça angolana, que não tem capacidades para efetivamente controlar as suas divisas, os seus recursos. Agora, de novo, você coloca a questão da polícia, não se coloca a questão de soberania do Estado ou então de decisão do Estado. Não faz sentido. Por isso, nós apelamos o nosso Estado a ter calma, os nossos tanto fazedores de opinião como outros a terem um pouquinho de habilidades, sobretudo de imparcialidade na reflexão deste assunto. Penso que é esse aspecto que temos a dizer. De novo, e um último conselho aos pastores reformistas, que se dizem pastores angolanos:
querem de facto uma igreja que não tenha os vícios que a Igreja Universal do Reino de Deus tem, criem a vossa pacificamente, só que ao corrigir os erros da igreja mãe, vocês vão cometer os vossos próprios erros. Vocês nunca vão fugir dos erros. As igrejas todas, ao tentar corrigir erros, fizeram outros erros. É assim que a igreja católica, no caso a igreja cristã, está a se multiplicar em milhares, e cada uma tem razão, a outra é que não tem.